Abra sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 17 em diante. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos da congregação de Maresias, da congregação da Enseada, os irmãos aqui da sede e de outros estados do Brasil que estão nos acompanhando agora. Que um forte abraço seja dispensado sobre a vida de vocês e que neste tempo de meditação na palavra, o Senhor possa falar ao seu coração. Palavra de Deus em Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17, diz assim: Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel ao Egito, do Egito. E também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. E daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, e numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Apenas até aqui. Queridos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem referente à nuvem da glória de Deus. Quero compartilhar com vocês a importância da presença de Deus na condução e na vida do seu povo. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o nosso Deus, Ele tira o seu povo do Egito. E é interessante notarmos que Deus não deixa o seu povo desguarnecido. Deus não deixa o seu povo sozinho. Deus, agora, Ele tira o seu povo e vai adiante deles. O texto vai nos dizer que o Senhor ia adiante deles, porque Deus sempre estará à nossa frente. Então, quando você começar a andar, saiba que Deus já está adiante de você. Porque Deus vai adiante, pastor? Porque Ele sempre vai cuidando de tudo. Vou repetir para você entender. Por que Deus vai adiante? Porque Deus sempre vai cuidando de tudo. Então, nessa introdução, eu já quero profeticamente dizer para você que Deus está cuidando de tudo. O Senhor está diante do seu povo e Ele vai dizer o texto que Deus está durante o dia numa coluna de nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. Mas a verdade é que essa nuvem era exatamente a mesma durante o dia e durante a noite. A diferença é que à noite essa nuvem saía fogo dela. Essa nuvem, ela é o sinal visível da glória de Deus. Nós olhamos durante a Bíblia Sagrada e nós percebemos que essa nuvem, ela está sempre presente quando o assunto é a presença de Deus e quando o assunto é a glória de Deus. Essa nuvem é a manifestação visível da glória de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro do Êxodo, ainda do livro do Êxodo, um pouco mais para frente, no capítulo de número 40, você vai entender muito bem
a representatividade desta nuvem. Êxodo capítulo 40, versículo 34 em diante, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então veja só no versículo 34, que a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Essas expressões são intercambiáveis, nuvem e glória. Toda vez que a nuvem aparece, a glória também. Por quê? Porque a nuvem é a manifestação da glória de Deus. Essa nuvem que Deus prometeu que estaria sempre diante do seu povo, Deus está dizendo que Ele mesmo, sua presença, sua glória, conduziria o povo. Essa nuvem, ela era a representação da presença de Deus. Então, essa nuvem fazia com que o povo caminhasse durante o dia e caminhasse durante a noite. Então, quando nós olhamos para a situação adversa do deserto, a gente sabe quão difícil é caminhar no deserto durante o dia e, pior, caminhar durante o deserto à noite. Então, caminhar no deserto já é difícil, imagine em horários que não eram comuns caminhar. Mas Deus estava dizendo que aonde tem pessoas que não conseguem caminhar, vocês vão caminhar, porque a minha glória estará com vocês. Então, se a glória de Deus está na sua vida, você consegue caminhar onde pessoas comuns não conseguem caminhar. Você consegue chegar onde pessoas comuns não conseguem chegar. Porque a garantia de chegarmos não é o nosso sucesso, a garantia de chegarmos não é a nossa capacidade. A garantia de chegarmos é a presença de Deus. E se essa presença de Deus está na sua vida, eu quero declarar que você vai chegar aonde ninguém mais chegará. Você vai conquistar o que ninguém mais tem capacidade de conquistar. Por quê? Porque a nuvem da glória de Deus é a garantia da sua bênção e da sua vitória. Ainda no capítulo 40, a partir do versículo 35, Moisés diz assim, a palavra diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Preste muita atenção no que está dizendo o texto. Todas as suas jornadas o povo caminhava avante, porque a nuvem estava sobre o tabernáculo. Se a nuvem se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, o que o texto está dizendo? Que essa nuvem, ela guiava o povo, direcionava o povo, ela era a bússola do povo. O povo não caminhava por conta própria, o povo não tomava iniciativa própria. Quem dirigia o povo era a nuvem, quem dirigia o povo era Deus. Por quê? Porque Deus estava dentro da nuvem. A nuvem era apenas uma demonstração visível, tendo em vista que ninguém conseguia ver Deus. Se não dava para ver Deus, pelo menos dava para ver a nuvem. A nuvem era Deus dizendo: eu estou aqui. A nuvem era Deus dizendo: eu não abandonei vocês. A nuvem era Deus dizendo: eu estou presente. A nuvem era Deus dizendo: eu sempre estarei convosco. A nuvem é Deus dizendo: caminha durante o dia. A nuvem é Deus dizendo: caminha durante a noite. Mas está difícil. Eu estou, caminha, continua, marcha, a jornada não parou.
A jornada é longa e a nuvem vai te ajudar na jornada. A jornada é difícil, mas a nuvem vai te conduzir. Pastor, está difícil demais, mas a presença de Deus estará convosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Essa nuvem era tão importante, mas tão importante, que ela não apenas dirigia o povo, ela também cobria o povo. Exatamente, ela cobria. Quando nós olhamos para o Salmo de número 105, versículo 39, está escrito assim: estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os iluminar de noite. Olha o que diz o Salmo: estendeu uma nuvem como coberta. Então Deus, através da nuvem, cobria o povo. Aí você vai dizer: para que cobrir o povo? Porque no deserto de 40 graus para cima, a necessidade de um refrigério era muito grande. Então, por que Deus cobriu o povo? Para que o povo tivesse disposição física de caminhar durante o dia, porque caminhar num calor escaldante, a nossa disposição acaba logo. Então, aonde tinha pessoas sem disposição para caminhar, debaixo da nuvem as forças eram renovadas, a disposição era renovada, e eu quero em nome de Jesus declarar que esta presença de Deus, esta nuvem de Deus vai chegar sobre você e tuas forças serão renovadas, teus ânimos serão renovados, tua disposição será renovada, você vai voltar a andar, você vai voltar a marchar, você vai voltar adiante, você não vai parar, porque Deus está sobre ti, sobre sua casa, sobre sua família, e te dará disposição para continuar essa jornada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro isso sobre você e sobre a sua casa, em nome do Senhor. Então essa nuvem, ela vinha sobre o povo, ela cobria o povo, e através dessa nuvem o povo conseguia andar, ela conseguia marchar e chegar onde ninguém chegava. E durante os 40 anos que o povo peregrinou no deserto, essa nuvem nunca abandonou o povo. Aí você vai olhar para a história do povo, um povo rebelde, um povo pecador, um povo obstinado, um povo errante, um povo que não adorava a Deus, um povo que adorava bezerro, um povo não muito diferente de mim, não muito diferente de você. Aí você pode dizer: como é que Deus suportou tudo isso e aguentou tudo isso e não desistiu do povo? É porque Deus, Ele é fiel às suas promessas. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus deu a palavra para o povo: eu não vou abandonar vocês. Querido, você talvez esteja pensando: eu acho que Deus não me ama porque eu sou pecador, eu acho que Deus não gosta de mim porque lá atrás eu errei. Para com isso. Deus, Ele é fiel à palavra. Deus, Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus, Ele já prometeu permanecer conosco até a consumação dos séculos. Pastor, então se Deus está comigo, sendo eu pecador, eu vou continuar pecando. É aí que você se engana, porque quando eu acredito que Deus está comigo, eu me arrependo dos meus pecados, eu levanto minha cabeça e continuo em frente. A nuvem não é para te acomodar no pecado, a nuvem é para fazer você reconhecer o pecado, a nuvem é para você levantar a cabeça e dizer: eu preciso dessa presença, eu preciso dessa graça. Levante a tua cabeça e continue andando, levante a tua cabeça e continue marchando, porque essa nuvem te cobre e te faz chegar até o final. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Sempre a nuvem de Deus esteve com o povo, e essa nuvem, ela entrou dentro da tenda. Aí você vai dizer: para que a nuvem entrou na tenda?
porque o lugar onde Deus habitava por meio da nuvem era em cima do propiciatório da arca. A arca ficava dentro do Santo dos Santos, dentro da tenda. Então, quando Moisés levantou o altar, quando Moisés levantou o tabernáculo, essa nuvem ela cobria a tenda. E Deus, todas as vezes que queria falar com Moisés e com o povo, Deus, através da nuvem, descia sobre a tampa da arca. Toda vez que essa nuvem descia sobre a tenda, Moisés entrava na tenda e saía uma voz de trás da nuvem. Por quê? Porque a arca era o trono de Deus, onde essa nuvem descia sempre, e é ali que Deus se revelava, e é ali que Deus se manifestava. Quando a gente lê o texto, olha só, Levíticos, capítulo 16, versículo 2. Levítico, capítulo 16, versículo 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, quando Deus, ele se manifestava para falar com Moisés, ele vinha nessa nuvem e descia sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Então, quando Deus descia, ele ecoava a sua voz por dentro da nuvem. Então, a nuvem, ela servia como um filtro, porque a voz de Deus é como um som de muitas águas, ela audivelmente é insuportável. Nós não temos condições físicas de suportar a voz e nem muito menos a presença de Deus. Então Deus, ele vinha na nuvem para que a nuvem filtrasse essa glória e nós conseguíssemos nos relacionar com Deus. Olha que coisa impressionante. Deus, ele preparou a nuvem para ter condições de se relacionar com Moisés. Moisés se relacionava com Deus por intermédio da nuvem, porque a nuvem dava condições para Deus se relacionar com Moisés. Assim é a presença de Deus, sempre buscando relacionamento com o homem. Então Deus, ele se manifesta na arca e agora fala com Moisés, e através da fala de Deus, Deus instruía, Deus mostrava e manifestava a sua vontade. Essa nuvem permaneceu no tabernáculo até o povo chegar na Canaã. Depois que o povo chegou na terra prometida, essa nuvem se retirou. E agora essa nuvem vai voltar anos depois. E eu vou mostrar para vocês em 2 momentos que essa nuvem volta. E preste muita atenção, porque tem uma revelação de Deus para o seu coração. Quer ver, ó? Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 10 e versículo 11. Esta nuvem ficou dentro do santuário que Salomão construiu. 1 Reis 8, 10 e 11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então observe que quando o povo chegou em Canaã, essa nuvem se retirou e não se viu mais esta nuvem. Agora, essa nuvem está de volta. Alguns anos depois, o templo de Salomão é inaugurado. Assim como o tabernáculo de Moisés foi inaugurado e a nuvem veio, da mesma forma, essa mesma nuvem, essa mesma presença, essa mesma glória, ela agora se manifesta. E vocês podem parar e pensar, por que essa nuvem só veio
depois, porque este templo que estava sendo construído, Deus estava vindo para ser glorificado, Deus estava vindo para ser adorado. Então esta nuvem entra por dentro do templo e vai para o lugar dela, que é no Santíssimo Lugar. Essa nuvem entra por dentro e pousa sobre o propiciatório. Mas essa nuvem estava tão carregada da glória de Deus que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Os sacerdotes tiveram que recuar e a nuvem invadir todo o templo e a nuvem invadir todo o santuário e o povo teve que sair. Por quê? Porque aonde Deus está, Ele preenche o espaço, Ele preenche o ambiente. Isso é muito profético para a sua vida. A nuvem de Deus, que representa a sua glória, ela entra no templo e preenche o ambiente, porque Deus não quer que o templo fique vazio, Deus não quer que o templo não seja preenchido por Ele. Só tem um que pode preencher o templo, e isso não é o homem e nem as suas informações. Para preencher o templo é a presença de Deus. Só Deus tem condições de preencher alguma coisa. Só Deus tem condições de preencher o vazio do teu coração. Só Deus tem condições de preencher essa vida sua tão vazia. Só Deus tem condição, só essa nuvem tem condição. Nada que você fizer na vida vai preencher o que está reservado para Deus. O templo foi reservado para Deus, o templo foi consagrado para Deus. Então Deus, Ele veio no que era seu. Você é templo de Deus, tua vida é habitação de Deus, e Deus quer preencher você, Deus quer preencher sua vida, e Ele não quer deixar absolutamente nada sem que Ele preencha. Ele quer preencher tudo que é seu e tudo que você tem. Por quê? Porque você é dEle, Ele comprou você, e essa nuvem precisa habitar dentro de você. Aleluia. Assim como essa nuvem entrou no templo e preencheu todo o espaço, e os homens tiveram que retirar. Numa aplicação prática, tudo que é humano tem que sair, para que a glória entre. Dá para entender isso? Tudo que é humano tem que sair, para que a glória possa preencher. Sabe por que Deus às vezes não preenche o espaço do nosso coração? Porque a gente tem muita coisa humana dentro de nós. Pastor, é pecado ser homem? Não, o pecado é querer ser Deus. Não tem pecado querer ser homem. Nós temos que ser homens. A diferença é que a gente tem muitas coisas humanas, muitas coisas mundanas dentro de nós. Aí a nuvem não entra, a nuvem não preenche, a nuvem não envolve, a presença não envolve, ela não completa, ela não domina. Então tira tudo que é humano e deixa tudo que é espiritual tomar conta, para que essa nuvem alcance o espaço ideal dela, que é dentro do teu espírito, no seu coração. Essa nuvem, então, ela agora chega no templo, mas todos conhecem a história, que o templo foi destruído. Então essa nuvem se retirou, porque pode destruir o templo, mas a presença nunca. Pode destruir o templo, mas a presença nunca. Seu corpo pode ficar doente, mas a presença que está em você, nunca. Dá para entender isso? Talvez o teu corpo pode ser destruído, como Paulo disse que ele vai ser, mas teremos uma morada no céu. Isso está falando de um novo corpo que receberemos por intermédio da conversão do corpo, mas é outra história. Vamos falar agora que essa nuvem, ela sai e ela vai voltar em uma outra ocasião. Vamos para essa ocasião em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 5. Glória a Deus.
Mateus 17, 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Olha só, a nuvem que estava sobre o tabernáculo e que saiu, ela volta no templo que Salomão construiu. O templo é destruído, essa nuvem se retira. Tempos mais tarde, esta nuvem volta. E qual é a ocasião que essa nuvem escolhe voltar? Ela volta exatamente sobre Cristo. Então a nuvem que desceu sobre o tabernáculo, a nuvem que desceu sobre o templo de Salomão, agora essa nuvem desce sobre Cristo, porque todas as coisas apontam para Cristo. E essa voz que ecoa dessa nuvem era a mesma voz que falava com Moisés na tampa da arca, é a mesma voz que falava com os profetas no templo, essa mesma voz fala com os discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam diante de Jesus. Este é o meu filho amado. Então qual é o propósito da nuvem? Aí que está o X da questão. Qual é o propósito da nuvem? É só conduzir a gente no caminho? É só conduzir a gente na jornada? É só nos cobrir, nos refrigerar? Não, é mais do que isso. O propósito da nuvem é revelar o Filho. Aleluia. Falar de novo. O propósito da nuvem, o propósito da glória, o propósito da manifestação de Deus é revelar o Filho. Aleluia. Sabe o porquê que Deus ele opera em nós? Para revelar o Filho em nós. Ele opera em nós para que o Filho seja revelado em nós. Então a presença de Deus não se revela em nós para nos fazer ricos, a presença de Deus não se revela em nós para nos fazer homens de sucesso, a presença de Deus não se revela em nós só para curar as nossas enfermidades físicas, a presença de Deus se revela em nós porque Ele faz gerar o Filho em nós, e gerar Jesus com o seu conhecimento e ouvir a sua voz. Nós só conseguimos ouvir a voz de Deus e entender o propósito de Deus na nossa vida quando essa presença se revela em nós, porque sozinho não temos capacidade para entender. Então essa nuvem, ela revela Jesus, da mesma forma que revelou-se por meio do tabernáculo, agora essa nuvem começa a falar por intermédio da voz de Deus. Quem de fato devemos ouvir? Nós devemos ouvir Jesus, nós devemos abrir o entendimento para Jesus, nós devemos conhecer Jesus, porque Jesus é o centro de tudo, Jesus é a consumação de tudo, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é desde o começo, Ele é antes da fundação do mundo, todas as coisas apontam para Jesus. Outro dia eu falava com meu filho, enquanto eu contava algumas histórias para ele dormir, mas nunca que dorme, falando acerca de Jesus, e ele dizia: pai, tudo é Jesus? Eu falei: sim, tudo é Jesus, mas tudo que o senhor fala, você fala que acontecia antes e apontava para Jesus. Olha o entendimento dele. Você fala que Adão é um tipo, não com essas palavras, mas ele diz com as palavras dele, de Jesus. Eva saiu de Adão, aí você fala que é a igreja que tirou de Jesus. Tudo é Jesus, tudo é Jesus. Como é que Jesus, eu não estou entendendo nada. Eu falei: eu vou te explicar, filho. Tudo é Jesus. Se tirar Jesus da Bíblia, não existe Bíblia. Se tirar Jesus da minha vida, não existe vida. Se tirar Jesus da história, não existe história. Tudo o que aconteceu e acontece é para Ele e por Ele. Jesus é o centro de tudo. Todas as coisas é por intermédio de Jesus. E ele me fez uma pergunta
que quase eu derrapei. Ele disse assim: então quer dizer que Deus nos salvou por causa de Jesus? Eu falei: exatamente. Então Ele nos ama, Ele ama Jesus. Aí quase que eu derrapei na pergunta dele. Olha o raciocínio dele. Se Deus nos salvou por causa de Jesus, então Ele não ama a gente, Ele ama Jesus. Porque se Jesus é tudo e nós não somos nada, Ele ama Jesus e não nos ama. Eu falei: calma aí, eu vou te dizer, muito simples, isso eu vou te dizer. Eu te amo por quê? E ele: porque eu sou seu filho. Mas o que você tem de mim em você? Ah, o sangue. Pois é, eu te amo porque você é meu sangue. Mas por que eu não amo você e amo qualquer outro garoto na rua? Porque eu tenho seu sangue. Pois é, você só é meu filho porque você tem o que eu tenho, que é o teu sangue. Então ele parou e pensou: então você me ama porque eu sou seu filho e tenho o seu sangue? Exatamente, Deus me ama porque Ele tem em mim Jesus. Então Jesus é como se fosse o sangue que foi derramado por mim. Então Deus, Ele te ama porque Jesus verteu o sangue dele por você. Então quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue. Por isso é que Ele te ama. Não é porque você é bonito, não é porque você canta bem, não é porque você é eloquente. Ele te ama porque Ele vê o sangue, porque Ele vê Cristo em você. Aleluia. Então que esta verdade te liberte, que você não vai ser menos amado ou mais amado por causa de suas obras. Você sempre será amado do mesmo jeito, porque o que tem em você é o sangue de Jesus. E é por isso que você é especial, porque você tem o sangue de Jesus. Então essa nuvem, ela desceu sobre Jesus e revelou a presença e a glória de Jesus. Essa mesma nuvem aparece em duas últimas ocasiões e a gente encerra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Então essa nuvem, ela vai aparecer novamente. Em que ocasião? Quando Jesus cumpriu o seu propósito na terra, e agora Ele estava dando suas últimas instruções. Aparece no céu a nuvem, e essa nuvem vem buscar Jesus. E quando ela aparece no céu, Jesus então ele começa a ser assunto aos céus, ele é elevado aos céus, e quem recebe Jesus é a presença de Deus na nuvem. O Pai veio buscar o Filho, o Pai veio buscar Jesus. Agora Jesus, ele é recebido no céu através desta nuvem. E os discípulos, quando olhavam para o céu, eles não viram mais Jesus, porque Jesus se ocultou na nuvem. Porque a nuvem sempre exerceu um papel importante na história, que é a presença de Deus trazendo a revelação do Filho. Então o que essa nuvem veio fazer buscando Jesus? Aí alguém pode dizer, se a nuvem veio buscar Jesus, ela nunca mais vai voltar. É aí que você se engana. Porque da mesma forma que a nuvem veio buscar Jesus, a nuvem vai trazer Jesus de volta. Aleluia. Ei, irmão, isso é uma revelação para o seu coração. Da mesma maneira que a nuvem veio buscar Jesus, a nuvem vai trazer Jesus de volta. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Percebe que Deus
virá na nuvem e Cristo arrebatará o seu povo. Da mesma forma que a nuvem esteve sobre o povo, conduzindo eles no deserto, essa mesma nuvem vai trazer Jesus de volta para buscar seu povo. E nós estaremos debaixo dessa nuvem, arrebatados nessa nuvem. E qual é o propósito dela? Levar o homem para estar com Deus. Porque o propósito da nuvem é sempre trazer o homem para perto de Deus. Por isso Deus estava sempre perto diante do povo, porque Deus ele se relaciona conosco. Essa nuvem estava no tabernáculo, estava no santuário, estava sobre Jesus e estará definitivamente sobre a igreja. E ela cuida da igreja. Essa presença cuida da igreja, como cuidava de Israel, essa presença cuida de nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, essa presença cuida de nós. Mesmo na pandemia, essa presença cuida de nós. Mesmo na dificuldade, no sofrimento, na dor, essa presença cuida de nós. E eu quero encerrar com esta palavra para o seu coração. Essa nuvem está andando, por isso a igreja tem que continuar andando. Essa igreja, essa nuvem, ela não está parada, essa nuvem está em movimento. Se você acha que Deus está parado, você se engana. Se você acha que Deus está de braços cruzados, você se engana. Essa presença se movimenta em todo o tempo. Deus ele se movimenta na história. Deus ele está diante de nós. Deus ele está em todo o tempo na frente. Porque ninguém pega Deus de surpresa. Deus está na frente, Deus está se movimentando, Deus está agindo. E a igreja ela não está parada. A igreja está se movimentando, a igreja está agindo, porque tem muita gente que pensa que pelo fato de algumas igrejas estar de portas fechadas, ela está parada, engano seu. A igreja nunca parou, a jornada da igreja, ela é sempre a mesma, e enquanto essa nuvem nos movimentar, nós estaremos avantes e marchando. Não desistiremos, não pararemos, não ficaremos prostrados, porque Deus nos chamou para andar por fé e não por vista. Nós andamos por meio da fé, nós caminhamos por meio da fé, nós vivemos por meio da fé, e nós não vamos recuar, nós não vamos parar. O Senhor nos chamou para andar por fé, o Senhor nos chamou para viver por fé, e toda vez que olhamos para Deus e a sua nuvem, nós ouvimos a voz, e toda vez que a voz fala conosco, ela revela-nos o Filho. Aleluia, aleluia. Conheça a revelação do Filho por intermédio da voz de Deus, conheça a revelação do Filho por intermédio da palavra de Deus. Que Deus revele o seu Filho na sua vida, que Deus revele o seu Filho na sua família, que Deus revele o seu Filho neste país, que Deus revele o seu Filho nessa nação, que Deus revele Jesus em todo o tempo, porque a nuvem continua andando, a nuvem continua marchando, e a igreja continua triunfante, a igreja continua de pé, a igreja continua avante. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós vamos continuar, porque Deus é o que nos move, Deus é quem nos move, o Espírito Santo é quem nos move, aleluia. O Espírito é que movimenta você, o Espírito é que movimenta a sua casa, o Espírito é que movimenta a sua família, o Espírito é que movimenta a sua casa. Aleluia.
Creia nesta palavra. Eu sinto Deus aqui, e quero declarar que Ele vai movimentar tudo que está parado. Quero declarar que Ele vai movimentar tudo que está parado na sua vida. Receba esta nuvem aí aonde você está. Receba essa presença gloriosa e poderosa aí aonde você está. Deixa ela movimentar seu lar, deixa ela movimentar seus planos, deixa ela movimentar todo o seu entendimento e a sua vida, em nome de Jesus. Para de olhar para os problemas, para de olhar para as adversidades, olha para a nuvem, olha para a presença de Deus, olhe para o alto, de onde veio o teu socorro, olhe para Jesus. Pare de ouvir as vozes do pessimismo e da derrota. Ouça a voz do Filho, ouça a voz de Cristo, que Ele ecoa por meio da sua palavra, porque essa nuvem vai voltar, e Jesus vai vir nos buscar. Ele vem te buscar, Ele vem buscar a tua casa, Ele vem buscar a tua família. Creia nesta palavra. Ele vai vir buscar, Ele vai vir nos levar, estaremos para sempre com Ele, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele nunca nos desamparou, Ele nunca te desamparará. Pode a mãe se esquecer dos seus filhos, mas o Senhor jamais se esquecerá de ti, diz o Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que sempre estará conosco por intermédio da sua presença e palavra. Ele virá e não tardará, porque Ele é fiel nos seus propósitos. Receba essa presença aí, adore o nome dEle aí, exalte o nome dEle aí. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, vem Jesus, com tua glória, Senhor, manifestar teu poder e a tua graça sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.